Antes da gente ler, eu quero falar sobre estratégia. Na realidade, o tema da mensagem de hoje tem a ver com estratégia. É como vencer as armadilhas da vida. Repita comigo. Como vencer as armadilhas da vida. Mais uma vez. Como vencer as armadilhas da vida. Esse é o nosso projeto hoje. Estamos juntos? Juntos, quem está comigo nessa jornada? E nós estamos aqui para vencer as armadilhas da vida. Não é só para aprender sobre isso. Deus vai nos dar graça para que vençamos as armadilhas da nossa vida. Mas vamos falar um pouco de estratégias bem-sucedidas. É interessante quando nós vemos o processo de evolução na ciência da computação. Houve muitas mudanças. Nesse processo, estratégias bem-sucedidas é o que todo mundo procura para vencer. O comerciante busca estratégias de venda. Aquele que quer conquistar uma mulher ou um rapaz busca estratégias que sejam bem-sucedidas, né? É tanto que hoje em dia, se for usar as estratégias que se usava nos anos 60, tipo, ei brotinho, ei o quê, meu amigo? Brotinho é sua avó. Muitas pessoas podem não ser bem-sucedidas com estratégias que funcionaram muito bem no passado. Estratégias de marketing, estratégias, por exemplo, na interface dos projetos, né, de tecnologia, né? E nisso a gente vê, por exemplo, que a Apple e o Steve Jobs, eles mudaram a estratégia na interação com o consumidor e transformaram um conjunto de letras verdes e aquela interface crua e nua em janelinhas, né, em possibilidades de você tocar e interagir. Hoje todo mundo sabe mexer num tablet, mesmo que nunca tenha pego. Se pegar o do vizinho e começar a mexer, ele descobre, né, ele vai lá. E eu fico pensando que quando eu conheço as estratégias daquele que se põe como meu inimigo, aí eu consigo então vencê-lo, desde que eu conheça as estratégias. Tem um detalhe que diz assim, né? Time que está ganhando não se mexe. O que é que se quer dizer tecnicamente? A estratégia de jogo que está sendo utilizada vai ser bem sucedida. E a gente sabe que isso nem sempre funciona. Por que nem sempre funciona? Porque o outro time, conhecendo a minha estratégia, ele vai tentar mudar a dele e me pegar de calça curta. Mas eu vou dizer uma coisa: se há um estrategista que tem usado a mesma estratégia por milênios para nos derrotar, esse estrategista chama-se Lúcifer. Ele tem usado exatamente a mesma estratégia de sempre, e nós, como patos, temos caído sempre. Hoje eu sinto o peso dessa mensagem sobre mim, literalmente, porque o objetivo hoje é identificar a raiz desse processo estratégico e como ele se repete ano após ano, era após era, século após século, cultura após cultura. E o objetivo é o mesmo: nos humilhar, nos afastar da fonte da nossa vida, que é o Senhor, nos afastar verdadeiramente das pessoas que amamos, nos afastar dos nossos ciclos, nos tornar aquilo que nós não fomos feitos para ser. E Ele consegue. A primeira grande estratégia aconteceu na criação, e é sobre isso que nós vamos ler. A estratégia estava lá, e nós vamos entendê-la agora, e vamos ver o quanto ela se aplica nos outros contextos mais atuais. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, mulher? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Nenhum. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está onde? No
meio do jardim. E apenas essa, só essa, unicamente essa. Nem toquem nele, do contrário vocês o quê? Morrerão. Para aqui comigo. Deus, na sua infinita bondade, ao criar a humanidade perfeita, a sua imagem e semelhança, foi o que ele disse: está tudo é seu, tudo é de vocês. Tudo, tudo, tudo. Agora, por um ato de obediência, e para que a humanidade e a liberdade de vocês seja comprovada, porque veja bem, o que é a liberdade? Sentido mais filosófico. A liberdade é ter a capacidade de escolher entre duas ou mais opções. Como é que eu posso dizer que sou livre se eu só tenho uma opção a escolher? Concordam comigo? Não é liberdade? Aí seria um aprisionamento natural, um aprisionamento decorrente da própria natureza das coisas. Então Deus disse: olha, é tudo de vocês. Vocês foram feitos à minha imagem, à minha semelhança. Agora, em respeito, em obediência, e para que comprove-se que vocês têm a liberdade verdadeira. Livre não é o que faz o que quer. Tem muito jovem achando: eu sou livre, eu fumo baseado, eu transo com quem eu quiser, eu sou livre, eu pego o carro a 200 km por hora, saio comendo aí os acostamentos, saio batendo em quem eu quiser. Aí acha que isso é liberdade. Não, isso não é liberdade. Liberdade é ter a possibilidade de escolher o que deve se escolher. Aí sim eu digo: eu sou um homem livre, porque eu não sou conduzido pela minha sensibilidade, eu sou conduzido pela minha inteligência. Isso nos faz diferentes de todos os animais. E nesse sentido, eu coloco isso como uma das caixas pretas do evolucionismo. É como o acaso pode ter gerado pessoas tão capazes de pensar abstratamente e de tomar decisões como nós tomamos. E observem que não há meio homem no processo evolutivo, né? Há um macaco e há um homem, mas não há um meio homem. Não há nenhum macaco barbado andando de 4 pés, falando papai e mamãe. Porque nós absolutamente somos a coroa da criação divina. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nisso, exatamente nós nos assemelhamos, é a nossa capacidade de pensar abstratamente, de fazer opções livres. É aí que entra a estratégia. A estratégia acontece, a estratégia maligna, ela aconteceu exatamente naquele potencial de liberdade que o ser humano tinha. Está aqui. Aí ele chega e ele diz para a mulher: é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta? Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer tudo, menos uma simples e lá no meio do jardim, árvore, uma só. Agora, quem já andou aqui em Mata Fechada? Eu creio que o Jardim do Éden era uma conjunção bonita de uma paisagem florestal, cheia de vida. E diga uma coisa: você sair de onde você está para ir lá no meio da selva para pegar uma coisa, quando você está cercado daquilo que é bom, daquilo que é excelente, é até um ato tolo, mas um ato de liberdade. Concordam comigo? E Deus disse: não toquem naquela, apenas naquela. Tudo é de vocês, não toquem. E aí eu vou falar um pouco sobre o mito da árvore com o pecado do sexo. Tem muita gente que liga aquele ato ao problema do sexo. O sexo, sexualidade, é pecado. Ai meu Deus, eu tenho que ser pura demais, eu não posso ter ninguém. Quando eu casar, vai ser 3 vezes só que eu vou com meu marido, 1 para cada filho, eu só quero 3. E tem que usar o lençol furado. Se você não sabe o que é o lençol furado, não me pergunte, que eu não vou lhe dizer agora, tá? Pergunta a algum amigo mais inteligente, que esteja do seu lado, mais sabido. Eu não vou, mas quem é mais antigo sabe como a questão da sexualidade era posta antigamente. Mas aí, eu vou falar disso daqui a pouco. Segura a onda. Bem, nós temos então aqui uma ordem divina. Não faça isso, vocês têm tudo, mas não façam isso. Aí começa a estratégia. A estratégia vem aqui, ó. Veja bem, versículo 4, vamos ler comigo. Disse a serpente então à mulher: não, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, o que é que vai acontecer? Seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês terão os olhos abertos e conhecerão o bem e o mal. Quando a mulher, olha a estratégia,
Aqui a estratégia diabólica, ela tem 3 steps aqui. 3 passos. Primeiro deles, olha o que ela diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia o que, queridos? Agradável ao paladar. Parecia gostosa. Era também o que? Olha a segunda armadilha. Era atraente, agradável ao paladar. E era também o que? Atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ponto. Caíram. Batata. Uma estratégia com 3 passos. Nem sempre é usada dessa maneira para nos atingir. E aí você diz, eu não tenho nenhum jardim do Éden, eu moro numa selva de pedra. A estratégia é a mesma. Você vai entender daqui a pouco que a estratégia que se usa hoje é a mesma. Para nos coisificar, para nos afastar dos outros humanos, para nos tornar depressivos em razão de erros, para nos tornar, alijados de processos de verdadeira felicidade. A estratégia é a mesma. A palavra do Senhor diz o seguinte: o inimigo veio para quê? Matar, roubar e o quê? E destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abra a mão assim, hein? Cuidado para não bater na orelha do seu irmão. Em abundância. A tenham em abundância. Gente, o que eu estou pregando aqui hoje, o que eu estou falando hoje, é porque Deus tem vida abundante para nós. Para você também. Diga eu creio que Deus tem vida abundante para mim. Mas nós precisamos vencer essas estratégias, amém? Estamos na mesma página? Então vamos lá. Estamos aqui nessa primeira etapa. Os primeiros homens, a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, caiu ou venceu? Caiu ou venceu? Quais foram as 3 estratégias? Primeiro, repita comigo: desejo da carne, viu que era bom ao paladar. Segundo, desejo dos olhos, viu que era bonita aos olhos. E terceiro, desejo de ser melhor do que Deus. Repita. Vocês erraram. Não é isso que o texto diz. Desejo de ser igual a Deus. Como é que nós podemos traduzir as pessoas que têm o desejo de ser igual a Deus e se acham melhor que as outras? Tem 2 nominhos bonitos: soberba e orgulho. Tá certo? O que é a soberba? O que é dizer que alguém é soberbo? É que ele se acha melhor do que todo mundo. O processo aqui é o mesmo. Ali veio com outras cores. 3 passos em uma só estratégia: convencer pela necessidade da carne, convencer pelo desejo dos olhos e convencer pelo desejo de potência. Que Nietzsche não se revire no túmulo. O desejo de dominar o outro, o desejo de potência, faz parte da filosofia de Nietzsche. Quem já leu? Super-Homem, Além do Bem e do Mal, as ideias de Nietzsche aqui, que é o filósofo que rege exatamente o pensamento pós-moderno. Eu preciso ser grande, eu sou um super-homem, eu estou além do bem e do mal. É o mesmo discurso. Quando vocês comerem, vocês serão como Deus e discernirão o que? O bem e o mal. A mesma estratégia vai ser usada hoje. Agora me diga uma coisa: 3 passos na mesma estratégia, amém? Caíram ou venceram? Não ouvi. Caíram ou venceram? Agora nós vamos ver uma outra história se discutindo agora diante dos nossos olhos. Nós vamos agora abrir a Bíblia no Novo Testamento e vamos ver a mesma estratégia sendo usada agora com outra pessoa. Mateus capítulo 4, versículo 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1. São Mateus 4, 1. Agora quem está em cena não é um casal, é um homem, Jesus. E agora o inimigo,
usando as mesmas estratégias, dando uma conotação um pouco diferente, uma roupagem diferente, queria o mesmo de Jesus. Queria o mesmo de Jesus. Vamos lá. Então Jesus, Mateus 4:1, todo mundo com a Bíblia aberta ou com os olhos atentos e os ouvidos abertos? Está todo mundo aqui na mesma página, irmão? Sim ou não? Beleza, vamos lá. Você que está em casa, não precisa responder que eu não lhe escuto. Mas, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito para onde? Para um jardim ou para o deserto? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome, natural. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Escuta, pão é o quê? Comida. É agradável ao quê? Ao paladar, especialmente uma necessidade para quem está com fome há 40 dias. É comida também, uma necessidade natural do corpo. Segundo, olha o que é que ele diz. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse o quê? Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que foi que ele usou aqui? Você não é igual a Deus? Então pula daqui, Jesus. Você não é igual a Deus? Está lembrado? Quando comerem, serão igual a Deus. Mas Jesus já é Deus. Tu não és Deus, então pula daqui. Já eu vou falar sobre isso. Eu vou incomodar muita gente hoje. Você vai sair daqui sem gostar mais de mim. Eu corro o risco de não chegar em casa são e salvo hoje, mas a polícia já está na porta, se preparando para me escoltar. Mas eu vou tocar em feridas, de evangélicos principalmente, de católicos, espíritas. Quem quer que esteja aqui ouvindo? E eu também, né? Tem que começar de mim. O quebra-pau tem que começar aqui em cima, senão não tem ressonância. Mas vamos lá. Estamos prontos então para enfrentar mais alguma coisa. Vamos lá, mas ainda não terminamos. Olha o que é que Jesus responde no versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito o quê? Que também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Eu não vou estar provando Deus, Satanás. Eu não vou estar provando Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mostrou, e ele o quê? Ele o quê? Ele o quê? Viu, usou novamente a porta visual da nossa cognição, que não é simplesmente uma porta cognitiva. O nosso olhar, a nossa visão, o nosso olhar, se ele for mal, toda a nossa vida será má. Quando nós olhamos com olhos maus, quando nós desejamos o que não é nosso, quando nós invejamos o que é dos outros, quando nós somos tentados pela porta dos olhos, nós nos tornamos muito frágeis. É por isso que hoje, gente, a mídia, o modelo midiático que nós vivemos hoje, pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Eu vou explicar como é que o olhar nos inflama. Você está na internet, olhando um e-mail. Promoção, você clicou, aparece logo a mulher de costas, assim. Olhos. Veja, enxergue. Satanás olhou para Jesus e disse: eu vou mostrar os reinos da terra. Eu vou mostrar para você todos os reinos da terra, Jesus. E se você me adorar, eu vou te dar todos eles. Aí o que é que aconteceu? Foi o que Jesus disse. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Gente, estão observando comigo aqui, vê se está todo mundo entendendo. A mesma estratégia, certo? Com pessoas diferentes. Adão venceu ou falhou?
Jesus venceu ou falhou? A mesma estratégia. Agora vamos detalhar as estratégias. Por exemplo, olha como é que as coisas funcionam. Me diga uma coisa, comer é pecado? Mas pode ser, não pode? Duas vias que comer pode se tornar um pecado. Quando ele ultrapassa os limites da saúde do nosso corpo, e comida é tão veneno quanto estricnina, pode se tornar tão veneno quanto veneno, e aí nós começamos a estourar, estoura glicose, estoura colesterol, estoura triglicerídeo, e aí eu venho, oh glória, minha vida está toda suprida. O quê? Aquilo passa a ser, então, um abuso daquilo que Deus tem para nós. Agora eu vou dizer um outro meio. Me diga uma coisa, e aqui por favor, os mais vermelhos, pensamento mais comunista, mais marxista-leninista, não me entendam mal. Mas o que eu quero dizer agora, vocês vão entender também. Me diga uma coisa, ter fome é pecado, mas roubar comida para matar a fome é pecado. Ter fome e comer é uma necessidade da carne, mas roubar para que isso seja alcançado é lícito ou ilícito? Ilícito. Quando Deus olha, aliás, quando Satanás vai e diz, olha, a mulher viu que era agradável ao paladar, ou seja, é bom de comer, fruta boa, vou comer essa fruta. Por favor, não venha tentar dizer que fruta é essa. Essa fruta foi o pecado, sabe? A fruta na realidade. Tem gente tão troncha que diz, não, a fruta. É que a serpente, antes de ser serpente, era uma outra pessoa. E ela transou com Eva. Sério, eu vi já, tem um livro escrito sobre isso. E depois, olha como as pessoas são tronchas na percepção do que é real e se perdem. Não, aí Eva, depois que transou com aquele homem, transaram os três. É sério, gente, são teorias. Gente, era um fruto, ninguém sabe. Outro diz, não, era coco. Por que coco? Porque é o único fruto que diz, ela tomou e depois comeu. E a fruta que se toma e come é coco. Só que é tomar, é pegar. Oh, meu filho, pegar. Pegou e comeu. Não importa, o que importa é que foi uma restrição para que o genuíno livre-arbítrio deles pudesse ser exercitado, e tão pouco, pode ser o que for. Mas o que é fato é que eles foram tentados por uma necessidade legítima do comer. Sexo. Eita, tem que falar sobre isso. Sexo não foi o pecado do Éden. Quem criou a ideia do sexo como pecado original foi alguém nos movimentos da Idade Média. Não sei quem criou isso. Talvez alguém com alguma frustração sexual muito profunda. E disse, não, isso aqui vai ser pecado agora, porque ninguém faz. Né? Aí surgem todas aquelas coisas dentro do cristianismo, aqueles aprisionamentos, mulheres objetos, homens que... e as mulheres começaram a ser vistas como a causa do pecado, a mulher, o sexo. Cuidado. E aí vem todo um processo machista, destruidor, coisificador. E aí a gente observa como distorções foram criadas na história, e nós engolimos isso como, sabe, como comida, quando na realidade não passa de lama. Não! A Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele achou que era o quê? Bom. Ele criou a sexualidade humana como algo que faz parte de um conjunto de necessidades que o ser humano tem e que são totalmente naturais. Mas aí não se anime não. Tá rindo de quê, rapaz?
se anime não. Onde estava o pecado ali? Estava no saciar a fome ou usar um método de saciá-la que não era a vontade de Deus? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês: tinha comida no jardim? Qual era o problema? O problema é que aquela ali foi utilizada com um método contrário à vontade de Deus. Deixa eu falar agora. Deus tem a sexualidade guardada para um tempo, e por favor, não me chame de antiquado, embora eu seja. E eu não vou precisar do peso de uma gravata e de um paletó para dizer o que eu vou dizer agora. Mas Deus criou o sexo com uma beleza muito maravilhosa. Mas a humanidade está destruindo esse conceito. Nós somos praticamente conduzidos às praças como animais. A música de Alceu Valença é talvez o retrato da nossa pós-modernidade sexual. Nós somos, gente, hoje, não seres, não somos homo sapiens. Nós somos homossexuais. Nós estamos sendo transformados em um rebanho de pessoas traslocadamente necessitadas de suprir a todo custo, de todo modo e com quem quer que seja, muitas vezes. Uma necessidade que é santa, e aí eu me reporto: se comer não é pecado, mas roubar para comer é pecado. Não o comer em si, mas o meio utilizado para que a necessidade seja suprida. A sexualidade que não é suprida no íter de Deus, no caminho divino, no lugar específico criado por Deus, na constância de um casamento monogâmico e heterossexual, aí sim, aí o problema surge. Porque ele é contrário à natureza do caminho que Deus criou para esse projeto. Eu vou falar de outra coisa. Dinheiro. Ganhar dinheiro é pecado? Não. Mas criou-se a ideia na Idade Média que o lucro era pecado. Quando Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrou e demonstrou sociologicamente que as nações que passaram a ter a ideia de que o lucro honesto era necessário para o desenvolvimento das nações, começou a se entender que ganhar dinheiro não é pecado. Agora, roubar para ganhar dinheiro é pecado. Querer ganhar dinheiro sem trabalho é pecado. Não porque o dinheiro é pecado, é porque o meio utilizado para alcançar a necessidade é que é pecado. Quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor a ele. É o quê? A idolatria do dinheiro, é a idolatria da riqueza que é pecado. Não, temos que ganhar dinheiro. Temos que ganhar dinheiro pelo trabalho e não por um exercício translocado de uma fé totalmente, misteriosa, fincada e calcada naquilo que não é o propósito normal de Deus. Deus não está querendo que ninguém vá para a igreja levantar a mão atrás de dinheiro, não, rapaz. Isso é uma tolice das mais zonzas e das mais tronchas. A teologia da prosperidade que hoje invade as televisões, eu destruo com um simples argumento: por que muitos ateus são ricos e bem-sucedidos? Foi o diabo que deu para eles o dinheiro? Não, foi o trabalho. Foi o trabalho sério, muitas vezes mais honesto do que os irmãozinhos da igreja, que espiritualizam tudo, e que porque precisam ganhar dinheiro para suprir uma necessidade, acha que todo o caminho e todo o processo ao encontro daquela necessidade é justo aos olhos de Deus, quando não é. Vou dar um exemplo. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu não me canso. Eu quero ser um idiota. Eu quero que vocês me chamem de bobo da corte, desde que vocês aprendam o conceito. Mas veja bem, é aquele cabo que diz assim: meu pai, conta no grupo pequeno. Ele chega na reunião: Deus me abençoou de um jeito que eu preciso contar. O que foi, meu irmão? Como foi essa bênção? Meu irmão, vê o dinheiro. Olha, eu tinha umas dívidas aí, mas olha, o Senhor apagou. Como foi que o Senhor apagou, meu irmão? Conta a bênção. Me diz o nome do software. É Senhor 2.0? Como é que faz isso? Não. O fiscal chegou lá na casa da gente, na loja.
E quando ela entrou, eu fui logo dando a paz do Senhor, para ele saber que eu sou homem de Deus, sabe? Mas você não sabe. Homem bom, a minha dívida, você não tem noção, irmão, é de 1 milhão. E sabe o que Deus fez com o coração daquele fiscal? Ele disse: me dê 30 mil que eu resolvo o teu problema. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Onde é que está Deus no processo? Em canto nenhum, meu irmão. Em canto nenhum. Quem estava lá era o próprio inimigo, utilizando-se de contextos religiosos, utilizando-se de verborragia gospel, para lhe convencer de que o que você está fazendo é certo, otário. Otário. O desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, disse São João. São João repetiu a estratégia. São João já sabia. Sabia que São João sabia? Tu sabia? Vamos ver o que é que João disse sobre a estratégia diabólica. E ele já entendeu. Olha, Adão foi tentado, caiu. Davi foi tentado, caiu. Jesus foi tentado, permaneceu. E lá na frente, São João, o apóstolo mais velho, o que viveu mais tempo. Dizem que ele viveu quase 100 anos. Olha o que é que São João disse. Vê aí na primeira carta dele, 1 João capítulo 2, versículo 15. João repete a estratégia. É a mesma, continua sendo a mesma. Olha o que é que João identificou. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 15, olha. O que é que João diz? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é o quê? Olha ele repetindo. A cobiça da carne era o quê? Atraente ao paladar. Aí ele diz, a cobiça dos olhos, atraente aos olhos. Jesus olha os reinos. E a ostentação dos bens. Em algumas palavras tem aqui a soberba da vida. A ideia da soberba, o ostentar o que se tem, a posição que se tem, o desejo de ser tratado de maneira diferente, o que era que o diabo queria. Jesus, tu tem que ser tratado diferente, ó meu chapa. Pula daqui, velho. Se eu pular, eu me estrupio. Mas se tu pular, tu és o filho do homem, rapaz. Tu és o filho de Deus. Determina as coisas para ele, né, meu? Como é que tu não está determinando as coisas? Tu é o filho do cara. Você devia ser igual a ele. Você não é igual a ele? Você tem que pedir as coisas. João já tinha identificado isso também. Observem que isso é um conceito recorrente nas Escrituras. A estratégia é velha, antiquíssima e extremamente poderosa até hoje. Quais são os 3 passos? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É o que derruba a gente. É o que derruba a gente. O que derruba um homem e uma mulher de Deus é amor a dinheiro. É uma vida em que o seu corpo se torna um objeto. E a nossa diferença dos cachorros e cadelas é só filosófica hoje em dia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje há tanto pudor no processo de expressão da nossa sexualidade quanto há dos cachorros e cadelas lá na Praça da Independência. É meramente filosófico. E nós somos lançados na vala comum de meros animais. É por isso que o sistema evolutivo darwiniano nos dá todas as razões de nos vermos como meros animais. Por trás de todo esse processo, que para mim é pseudocientífico, está todo um processo de coisificação da gente. Rapaz, tu é um animal, faz o que tu quiser, tu é um animal, pô, tu vai morrer daqui a pouco, meu. Vai lá, resolve a tua vida, sai com quem tu quiseres. Dinheiro, ética nos negócios, o que importa é o que tu vai ganhar, meu irmão. Que história é essa? Muita gente ética, ganhando 2 salários mínimos, vivendo feito um coitado, com uma bicicleta. Tu tem que ter uma Mercedes, rapaz. Então vai lá, trabalhar para ganhar a tua Mercedes. Entra nos processos, nas negociatas políticas, e eu vou logo dizendo aqui, descendo pau aqui, ó, descendo pau. Cidade Viva não apoia ninguém em política. Não é porque sejam... não haja pessoas que pensem coisas boas, não, é porque é um clima
sabe, louco, esse negócio de política partidária, é um negócio louco, é um negócio que tem interesse, é um negócio que tem... Eu só vou acreditar na total isenção quando uma pessoa não gastar um centavo na eleição e vir do nada e aparecer ali e ainda tiver temor a Deus. Aí eu vou acreditar que ninguém deve nada a ninguém, que ninguém deve satisfação a ninguém, que ninguém deve favor a ninguém. Mas uma coisa eu lhes digo: Adão e Eva sucumbiram, mas Jesus venceu. Vamos repetir? Adão e Eva sucumbiram, mas Jesus venceu. Eu quero seguir o exemplo de quem? É mesmo? Mesmo? Quer seguir o exemplo de Jesus? Então eu vou lhe mostrar as diferenças. Papel e lápis na mão. Estamos acabando o processo tortura gospel dessa noite. Vamos lá! Agora, vocês vão ver as diferenças, uma comparação entre Adão e Cristo. Cristo é o chamado segundo Adão, não é isso, gente? Lá Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que por meio da desobediência de um, todos são feitos pecadores, mas por meio da obediência de um outro, Jesus, todos são feitos justos. Quem é que você quer seguir nos seus processos? Aquele que quer satisfazer os seus desejos a todo custo, como Adão? Ou aquele que renunciou, muitas vezes, a privilégios pessoais, para servir ao Senhor, seu Deus? Primeira diferença, deixa eu perguntar uma coisa, vocês vão entender. Adão estava num jardim ou no deserto? Jesus estava no jardim ou no deserto? Jardim é lugar de abundância ou de sequidão? Deserto é lugar de abundância ou sequidão? Então deixa eu dar uma notícia para você. Não venha me dizer, e eu também não estou autorizado a dizer, que eu só vou conseguir vencer as batalhas da minha vida quando eu estiver no jardim das minhas possibilidades. Porque um homem estava no jardim das possibilidades, no jardim do suprimento, no jardim da beleza, no jardim da fartura, e foi lá que ele negou a Deus. Escuta! Eu fico impressionado com pessoas que dizem assim: quando eu chegar no nível tal, e quando eu alcançar o nível tal, e quando eu tiver assim, e quando Deus fizer isso comigo, e quando Deus tocar isso, e quando, aí o cara pinta, ele desenha, sabe, os jardins do Palácio de Versalhes, como sendo ali o centro da possibilidade do servir a Deus. As chamadas CNTPs espirituais, condições normais de temperatura, pressão, unção, cavilação. Plá! É aqui que eu vou se ver, é no jardim. Quando o Senhor me botar no jardim, porque nesse deserto não dá para se ver. Nesse deserto é lugar de lágrima. Eu só posso chorar, eu só posso procurar aqueles que foram os causadores da minha derrota. Essa não foi muito engraçada, não. Pois eu tenho uma notícia para você. Adão caiu no jardim e Jesus venceu no deserto. Aleluia. Onde é que nós vamos vencer? A gente precisa do jardim para vencer? Não. Vença no seu deserto hoje. Está faltando, louve, dê glórias ao Senhor. Ô coisa, Senhor, eu não vou dizer que eu estou amando porque perdi meu pai, porque a minha mulher está doente. Não, Senhor, eu não vou dizer isso para o Senhor não, que eu não sou louco. Eu não vou dizer, Senhor, glória a Deus que minha conta está zero, eu não posso nem comprar pão amanhã, e se o Senhor não mandar alguém, eu não vou ter o que comer. Ô glórias, aleluias, não é isso? Jesus em nenhum momento estava lá dando pinote. Ô coisa boa, Satanás, que negócio de pão, vamos dançar.
Ele estava com fome, meu amigo. 40 dias de jejum e 40 noites de jejum. Mas é no deserto que o Senhor chama a igreja dele para prevalecer. É no deserto que Jesus te chama e me chama. Não nas condições perfeitas de vida, mas muitas vezes nas condições imperfeitas, incompletas, inesperadas. Que é nesse lugar que Ele quer que eu vença. Porque eu não sou filho de Adão, eu sou filho de Jesus Cristo de Nazaré. E eu tenho que seguir a Ele. Louve o nome do Senhor nessa hora. Segunda comparação. Prepara o espinhaço, porque o meu já está um bagaço. No jardim, eles estavam famintos ou totalmente, completamente bem alimentados com toda a fartura? E Jesus estava o quê? Estava o quê? Faminto. Olha que coisa. Ele estava faminto. O Senhor não pode ser analisado e não pode ser colocado sobre dúvidas quando estamos passando por estágios de escassez na nossa vida. Porque nem só de pão vive homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos completar como um drill aqui? Nem só de satisfação de desejos sexuais vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sua sexualidade não é maior do que você. O Senhor é maior do que ela. Nem só de lucros, de buscas incessantes por se ter uma segurança visível e palpável naquilo que ganhamos, vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o evangelho do século 21 não é o evangelho do deserto, é o evangelho do jardim. Nós somos convidados 24 horas por dia na televisão para honrar a Deus no jardim de suas bênçãos. Mas o verdadeiro servo e a verdadeira serva honram a Deus no deserto dos suprimentos cuidadosos do Senhor. Porque Ele não nos permitirá passar um dia a mais ou um dia a menos naquela circunstância específica da nossa vida sem nos sustentar, sem nos dar o escape e sem suprir aquilo que Ele sabe que são as nossas verdadeiras necessidades. Amém, igreja? E tem uma outra comparação. Agora vai para os falastrões, os que colocam nos outros a culpa pelos seus fracassos e quedas. Você não quer ouvir isso, mas eu vou lhe dizer. Você sempre diz: eu fiz isso porque eu estava sozinho. Você não ligou para mim naquela noite, aí eu saí com aquela mulher. Aí de manhã eu saí com outra. Eu estava só, você não ligou para mim. A minha igreja. Eu ouvi tanto isso que eu dava vontade de vomitar. Nem venha me contar essa história. Quem vier para a Cidade Viva dizendo que a igreja abandonou e que você caiu por causa disso, vá para qualquer canto. Mas o que é que está na Escritura? Quando Adão caiu, ele estava só ou acompanhado? Só acompanhado. Aí o cara vai dizer: é mal acompanhado com aquela tal daquela Eva.
Não, Eva e Adão foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Era uma excelente companhia, devia ser, com licença Adão, uma gostosona, bonitona, mulher feita perfeita pelo Senhor. Deus olhou para eles e disse que eram bons. Jesus estava só e Adão estava acompanhado. Quem caiu foi Adão. Então, por favor, encare as suas quedas como sendo suas. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, nas suas quedas. Não culpe a sua família, não culpe os seus irmãos, não culpe a sua conexão, não culpe a sua igreja. Você caiu porque quis e caiu acompanhado muitas vezes. Não me diga isso, não venha com esse melão. Diga lá de mim. Eu digo assim, você me mata, meu amigo. Vai que eu te pego lá fora e perco o meu demônio próprio. Não venha, eu já declarei isso para mim, eu já decretei isso para mim. Quem cair aqui, caiu porque quis. Quer um bracinho para levantar? Estou aqui. Quer oração da igreja? Vamos orar. Você caiu porque quis. Você adulterou porque quis. Você roubou porque quis. Você fez porque quis. Não foi pastor, não foi padre, não foi amigo, não foi ninguém, foi você. Agora, se você quer ser filho de Adão, arruma a sua laia, que você vai cair junto com a sua laia. Agora, se você é filho do Senhor, pode estar sozinho no deserto com sangue batendo na canela. Quem persevera no Senhor, esse vence a tentação e grita o verdadeiro cântico da vitória, que vem do Senhor dos Senhores para a nossa vida. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa unção, é dele que vem a graça, é dele que vem o poder, não é de ninguém mais. Sabe por quê? Porque tem muita gente pegando parábolas na Bíblia e torcendo para a sua própria conveniência. Ah, o pastor não veio me buscar, eu era a 100ª ovelha. Eu digo, eu era a 99ª. Estou lá no meio do rebanho também. E sabe quem é o bom pastor que pega a ovelha e dá umas pauladas para ela voltar para casa? Não é pastor, nem padre, nem diácono, nem presbítero. Ou o Senhor te pega nas pocilgas da tua vida, ou ninguém te arrasta. Porque ou Deus muda o coração do homem, ou não tem mensagem que venha fazer nada por ele. Eu sou aqui apenas um sino batendo com uma mensagem bíblica incômoda, cansativa e totalmente antipopular. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está trabalhando aqui em corações e está pegando na orelha de filho para trazer de volta para casa, e está pegando na orelha de muitos casamentos aqui para você realinhar suas prioridades. Está dizendo a muita gente aqui, deixe de coitadismo. Você caiu porque você quis. Quer voltar? Está aqui a mão estendida do seu Senhor. Quer voltar? Está aqui a mão estendida da sua igreja. Agora não venha arranjar desculpa para uma queda que foi sua. Resumo da ópera. Adão falhou, mas Jesus venceu. Do lado de quem nós vamos estar? Do lado de quem vamos estar? Tem algum alienado aqui? Cidade Viva não é lugar de alienado, não. Ou você entendeu a mensagem, ou não venha dizer que alguma coisa aconteceu porque o pastor falou uma palavra e mexeu com o meu juízo. Eu estou... Não se aliena ninguém, meu amigo, com mensagens de verdade. Se aliena é com falsas promessas, e aqui você não vai ter. Agora, estamos juntos. Quem são as 100 ovelhas? Olha, me inclua no rol, por favor, viu? Para não ficar sozinho, porque se não for uma das 100 ovelhas, o bom pastor eu não sou. No máximo um do substituto desnecessário de Jesus Cristo. Agora, o Senhor nos dá a graça pelo poder do Espírito para vencer qualquer
armadilha na nossa vida. Quem quer vida abundante, dê um glória a Deus. Amém.